Você não sofre simplesmente porque perdeu algo. Você sofre porque, em algum momento, acreditou que aquilo era seu. A dor não surge da perda em si, mas da ideia de posse. Quando você começa a perceber que nunca foi dono de nada, o sofrimento começa a enfraquecer. Existe uma verdade que quase ninguém te ensinou. Ela é tão simples que pode parecer absurda à primeira vista. Mas, se você realmente compreender o que ela significa, muita coisa dentro de você vai se transformar. É o seguinte: grande parte do que você chama de sofrimento é criada pela sua própria mente. A tristeza, a revolta, o desespero quase sempre nascem da mesma raiz: a crença de que algo te pertence, que uma pessoa é sua, que uma fase da vida deveria durar para sempre, que você tem domínio sobre o que ama. Só que a realidade é dura. Você nunca foi dono de nada, nem mesmo do seu próprio corpo. Enquanto você escuta isso agora, seu corpo está envelhecendo, as pessoas ao seu redor estão mudando, as circunstâncias estão se modificando. Nada está imóvel. A pergunta é simples: você vai continuar lutando contra o inevitável ou vai aprender a se libertar? Há mais de 2.500 anos, um príncipe chamado Siddhartha Gautama fez essa mesma pergunta. Ele tinha riqueza, conforto e família, e ainda assim sentia que algo estava errado. Ele deixou tudo para trás e se sentou sob uma árvore, decidido a entender por que o ser humano sofre tanto. Depois de longos dias de meditação profunda, ele chegou a uma conclusão surpreendente. O sofrimento não vem da dor em si, mas do apego. Não é o que acontece que nos destrói. É a nossa insistência em querer que as coisas não mudem. Buda chamou esse sofrimento de dukkha, a frustração que surge quando tentamos segurar o que, por natureza, está sempre passando. O universo inteiro funciona em movimento. Tudo nasce, cresce e termina. E nós sofremos porque queremos congelar o que não pode ser congelado. Pense na última vez que você sofreu de verdade. Não foi por um corte na pele, foi porque alguém foi embora, porque um relacionamento terminou, porque perdeu um emprego, porque um amigo te decepcionou, porque um plano fracassou. Mas observe com atenção: não foi apenas o fato que doeu. Foi a ideia de que aquilo deveria continuar, de que era seu, de que estava sob seu controle. Imagine que eu te empresto algo por um dia. Você utiliza, aproveita e devolve no final. Não há drama, porque você sempre soube que era temporário. Agora imagine que eu te entrego aquilo dizendo que é seu. Você se apega, cria identidade, constrói lembranças. Anos depois, aquilo desaparece. A dor é muito maior. Não porque o objeto mudou, mas porque sua relação com ele mudou. É assim com tudo na vida. Sua saúde não é sua. Sua juventude não é sua. Seus relacionamentos não são seus. Seu dinheiro não é seu. Nem mesmo sua estabilidade mental é permanente. Tudo é provisório. Tudo é passageiro. O problema é que quase ninguém vive como se soubesse disso. Agimos como se fôssemos eternos, como se as pessoas que amamos nunca fossem partir. Como se tivéssemos garantia de repetição infinita dos bons momentos. Mas a realidade não negocia com nossas expectativas. Ela simplesmente segue seu fluxo. O tempo não anda devagar. Ele está levando tudo embora agora. Enquanto você respira, seu corpo não é algo fixo. É um processo. A pele se renova, células morrem, outras nascem. Pessoas mudam de opinião, mudam de cidade, mudam de sentimento. Lugares que hoje parecem eternos, amanhã já não existem da mesma forma. E você também está em movimento, mesmo que não perceba. A ideia de permanência é confortável, mas é apenas isso, uma ilusão. Buda ensinava que tudo o que existe carrega 3 marcas invisíveis. A primeira é a impermanência. Nada permanece igual nem por um instante. A segunda é o sofrimento, ou melhor, a insatisfação constante. A terceira é a ausência de um eu permanente. Você acredita que é a mesma pessoa de 10 anos atrás, mas será mesmo? Seus pensamentos mudaram, seus medos mudaram, seus desejos mudaram. A criança que você foi não existe mais.
O adolescente também não. Nem mesmo a versão de você de ontem está intacta. Então, quando você diz isso é meu, quem é esse eu que está reivindicando posse? Muita gente confunde essa visão com frieza. Acham que aceitar a impermanência é se tornar alguém distante, sem emoção. Mas é justamente o contrário. Desapegar não é deixar de sentir, é sentir sem querer aprisionar. É amar sabendo que não se pode trancar ninguém em uma gaveta chamada para sempre. É viver com intensidade, mas com mãos abertas. Existe uma história antiga que ilustra isso. Quando a esposa de um sábio oriental morreu, os amigos esperavam encontrá-lo arrasado. Em vez disso, o viram sentado, tocando música, sereno. Ficaram indignados. Você não amava sua esposa? Ele respondeu algo simples. Antes de nascer, ela não existia. Depois surgiu, viveu, compartilhou um tempo comigo, agora voltou ao estado anterior. Por que lutar contra o ciclo natural das coisas? Ele não negou a tristeza inicial. Apenas não transformou a perda em revolta contra a realidade. Entendeu que ninguém pertence a ninguém. Que cada encontro é um intervalo no fluxo do universo. Sofrer é humano. Se revoltar contra o inevitável é opcional. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se tudo é passageiro, então para que viver? Para que construir algo? Para que amar? Aqui mora um erro comum. Pensar que se nada é permanente, nada tem valor. Mas é justamente o contrário. O valor nasce da finitude. Se você soubesse que amanhã seria o último dia ao lado de alguém que ama, você desperdiçaria tempo com orgulho bobo? Ficaria preso em discussões inúteis? Ou estaria verdadeiramente presente? A consciência do fim torna cada instante valioso. Amar sem apego não é amar menos, é amar com mais clareza. Se nada é definitivamente seu, então, o que exatamente você teme perder? Há apenas experiências que chegam e partem. Pessoas que cruzam seu caminho e seguem adiante. Situações que se formam e se desfazem. E você permanece como aquele que observa, não como dono, não como controlador, mas como testemunha consciente do fluxo. Quando essa percepção amadurece, algo muda. Você continua vivendo, criando, se relacionando, mas sem a ansiedade de tentar congelar o que nasceu para se mover. Epicteto levou essa ideia a um nível ainda mais profundo. Foi dele a frase: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Pense nisso com calma. Não é a separação que te destrói. É a história que você cria sobre ela. Não é a morte que arranca sua paz. É a revolta contra o fato de que ela aconteceu. Não é o desemprego que te consome. É a ideia de que aquilo não deveria ter acontecido com você. Esses não deveria são prisões invisíveis. A ciência moderna confirma algo semelhante. A dor emocional depende da interpretação. Buda explicou isso com uma imagem simples. A metáfora das duas flechas. A primeira flecha é a dor inevitável. A segunda é o sofrimento que você cria ao resistir. E na maioria das vezes, é a segunda que machuca mais. Então, qual é a saída? Presença. Estar aqui, agora, sem lutar contra o que é, sem criar histórias desnecessárias. A meditação não é apenas relaxamento, é prática. É aprender a observar seus pensamentos sem se confundir com eles. Você não é o pensamento ansioso. Você não é a emoção triste. Você é aquilo que percebe esses estados. Essa diferença muda tudo. Quando você entende isso, para de se definir por cada pensamento que surge. Diversas tradições espirituais chegaram a essa mesma conclusão por caminhos diferentes. Mudam os nomes, mudam as metáforas, mas a essência é a mesma. Existe em você uma consciência que observa tudo. Quando você se conecta com essa parte, o apego perde sentido. Mas isso não significa se tornar alguém indiferente. É apenas mudar a forma de se relacionar com o mundo. Amar por escolha, não por necessidade. Existe uma diferença enorme entre precisar de alguém e escolher estar com alguém. O amor baseado na necessidade diz: eu preciso de você para me sentir completo. Isso não é amor, é dependência emocional. O amor livre não aprisiona, ele compartilha.
Quando você solta, você aprofunda. Quando para de controlar, tudo se torna mais leve. Agora seja honesto. O que você sente que não poderia perder hoje? Imagine isso desaparecendo. O que sobraria? Na maioria das vezes, o medo é maior que a realidade. O ser humano se adapta mais do que imagina. Os estoicos tinham um exercício para isso: imaginar perder algo valioso. Isso fortalecia emocionalmente e aumentava a gratidão. O desapego verdadeiro não te torna frio, te torna mais presente. Você ama melhor, vive melhor, aproveita melhor, porque entende que nada é propriedade. Tudo é experiência. É como um pôr do sol. Você não tenta guardá-lo, apenas contempla enquanto existe. Imagine viver assim com tudo, mãos abertas, sem tentar controlar, sem tentar possuir. Quando essa compreensão se torna real, algo muda profundamente. O medo diminui, a ansiedade enfraquece, a vida flui, e isso basta. Essa é a essência do ensinamento de Buda. O problema nunca foi ter pouco, foi se apegar demais. Agora que você entende isso, a decisão é sua. Você vai continuar vivendo com as mãos fechadas, ou vai finalmente permitir que a vida flua?